Direitos e Deveres hoje vai trazer um assunto muito importante. No quadro de Direitos e Deveres desta semana, nós vamos estar com o advogado criminalista Diogo Lucas. Ele vai explicar o que é estelionato sentimental, uma prática criminosa antiga que ganha impulso com as redes sociais. E o que fazer se você for vítima dessa ação? O nosso Direito e Deveres está no ar. Bom, dia 14 de fevereiro é hoje e se comemora, na verdade, no Brasil, na verdade, é chamado o Dia do Amor. Mas fora do Brasil, em outros países, em muitos países, se comemora o Dia de São Valentim, o famoso Valentine's Day, isso mesmo. E que nos Estados Unidos, de uma certa forma, os casais celebram a paixão, celebram o romantismo e que é equivalente ao Dia dos Namorados aqui no Brasil, né? Que é no dia 12, que comercialmente ganhou uma repercussão muito maior, porque na verdade se comemora o Dia dos Namorados e comercialmente se vende mais. E hoje, o que chamou a atenção da gente foi falar, já que a gente está falando de amor, a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, mas de uma forma bem diferente. O quadro de hoje está aqui com o nosso advogado que vai tratar desse assunto e mexer de uma certa forma com a nossa mente. Na verdade, muito bom dia, seja bem-vindo, doutor. Bom dia, Vanusa, bom dia, telespectadores, e vamos tratar desse assunto, né? Que não é assunto. Brincadeira, é seríssimo. Por exemplo, você tá lá, começa uma história de amor, né? Uma história de amor, você tá muito apaixonada e de repente você não percebe, mas você pode estar ali criando uma situação sentimental, seja online ou até muitas vezes não online, né? Até presencialmente com alguém, mas a gente tem que logo começar iniciando e falando, na verdade, o que caracteriza de verdade o estelionato sentimental entre as pessoas. Tanto pode acontecer com homens como com mulheres. Sim, o estelionato sentimental, ele não tem um perfil, né? Porque você pode dizer que tem um perfil de um homem, um perfil de uma mulher, a pessoa é mais nova, a pessoa é mais velha. Não tem este perfil, né? Então, pode ser homens, mulheres, novos e pessoas já com certa idade. Pronto, vamos explicar para quem está em casa e passar a informação de como começa todo esse romantismo, toda essa tática desse criminoso até chegar à sua vítima. Certo. Primeiro a gente vai dizer o que é o estelionato sentimental, né? O estelionato sentimental, ele vem do estelionato. O estelionato está lá no artigo 171, por isso que diz assim, aquela pessoa é 171. Aquela pessoa, ela é uma pessoa perigosa, né? Mulheres, não caiam naquele rapaz porque ele é 171. Daí que veio essa expressão, né? Então, o estelionato sentimental, ele vem do estelionato. Ele ainda não é um crime, né? Ele ainda está em tramitação no Senado para aprovar. Ele já passou pela Câmara dos Deputados e está no Senado, né? Se vir a passar, ele vai ter uma pena até maior do que o próprio estelionato. O estelionato é de 1 a 5 anos, é nos comum, o estelionato comum. No sentimental, ele vai ter aí de 2 a 6 anos. Né? Então, é um crime que as pessoas enganam as outras. O objetivo, o tipo criminal é enganar. Né? Eu vou lhe prometer mundos e fundos, eu vou lhe prometer um sentimento verdadeiro, mas que não tem nada de verdadeiro. A pessoa, ela vai mentir, ela vai dizer que tem dinheiro, por exemplo. Eu já vi um caso de uma série que tem até nessas plataformas digitais de streaming, que o rapaz lá falava que era rico, né? Era milionário, era o cara do diamante. E aí as mulheres ficavam bem, os olhos brilhando, porque era uma pessoa bonita, era uma pessoa rica, e que estava ali com ela, que ela nem imaginava estar com uma pessoa daquele porte, né? E aí depois ele iria mentir que a família dele estava sendo perseguida,
Esse rapaz era de Israel, se eu não me engano. E aí ele mentia. Falava que, como estava sendo perseguido, os cartões deles estavam todos bloqueados, e aí pedia dinheiro para essas mulheres. Ele encontrava as mulheres. O normal do estelionato sentimental é aquela pessoa que se esconde por trás do computador, né? Então, ele fica ali no computador, fica pedindo dinheiro, ou a mulher também, ela pode ser uma estelionatária sentimental também, né? Dizer assim para o rapaz, olha, eu quero um dinheiro para fazer um bronzeamento artificial, eu quero um dinheiro para vários fins, né? Antes do encontro. E aí quando a pessoa... fica prolongando, fica dificultando o encontro que nunca chega. O encontro que nunca chega. Às vezes até caso, foto essa vítima mostra. já está muito apaixonada. Está totalmente cega, né? Porque assim, uma pessoa não estando cega não entra num golpe desse. Mas primeiro ele conquista, né? Cria todo aquele envolvimento, como o doutor cria mesmo falou, cria o sentimento e cria toda uma história. Provavelmente chega até a mimar essa pessoa para depois vir com o golpe, né? Ele entrega presentes, no caso da série, ele entrega presentes caríssimos, compra passagens caríssimas, já provenientes de... ele lesou a outra mulher, e a outra mulher que está pagando as viagens para começar aquele mundo de fantasia, né? Nos casos mais comuns, a gente tem a internet, né? Não tem tanto essa vista pessoal, mas ele vai estar por trás das câmeras do computador, às vezes até faz selfie, faz videochamada, mas mostrando que não é real. Não é aquela pessoa que ela pensa ele ser, ou ela ser. Geralmente as vítimas são pessoas de condição também? Ou não? Sim, porque o estelionatário, ele vai ter a finalidade, né, do dinheiro, né? Então, se ele vê que aquela pessoa não tem uma condição financeira, não pode ajudar, não pode... ele não vai tirar proveito daquela pessoa, vai ficar um pouco difícil. Tem que, no mínimo, ser trabalhadora, né? Tem que, no mínimo, ter condição de bancar ali, de estar ali por perto. No caso, começa assim, hoje com as redes sociais, tem crescido muito? Com certeza. E com a pandemia, cresceu mais ainda, porque a gente sabe que o psicológico das pessoas foram afetados seriamente. Ninguém podia nem se ver, né? Nem sair para se ver. Isso, então a pessoa ela já está abalada psicologicamente, então o criminoso ou a criminosa, ele usa dessa facilidade, dessa falha que a pessoa tem aí na questão psicológica e se aproveita, né? Tem os aplicativos também de relacionamentos que os criminosos eles estão inseridos lá dentro, só observando o dia a dia, observando para poder o quê? Ganhar a confiança. Porque primeiro ele ganha confiança, ele entrega presentes e aí depois ele vai pedir favores, vai pedir dinheiro, vai começar aí o crime, na verdade, de enganar. Doutor, eu falei de mulheres bem resolvidas, mas também entra também aquelas mulheres que muitas vezes são mulheres comprometidas, né? Sim. Às vezes mulheres comprometidas acabam tendo romances fora do relacionamento. Essas também são vítimas perfeitas para esses criminosos, né? Não, porque ela está ali em um relacionamento secreto, na verdade, né? Então, o que acontece? Ela não pode se expor. Uhum. Então, para ela ficar ali tendo aquele bate-papo pelo celular, pelo computador, né, é mais fácil, né? E outra, se ela é lesada, ela não tem coragem de ir procurar um advogado, porque nesses casos tem que procurar um advogado para ele lhe orientar. E aí uma mulher casada, ela vai ter um medo de quê? Da sociedade saber daquela traição, do marido principalmente saber da traição, né? E aí ela fica naquele medo de expor aí o criminoso. O que fazer se for vítima de um estelionato sentimental?
Quais é as providências que a pessoa deve tomar para que ela possa reaver esses direitos dela? Ela vai ingressar com o processo judiciário, né? Porque tem a questão do dano material, né? Que é o dinheiro que ela perdeu, como tem o dano moral, porque ela foi lesada moralmente, então ela foi abalada psicologicamente, e aí muitos juízes eles já estão reconhecendo esse direito desta mulher. Primeira coisa, ou deste homem. Lembrando, gente, estelionato sentimental, homens e mulheres. O que é que acontece também com a questão da mulher, que o homem que procura aí um advogado para ingressar com essa ação, certo? Não poderia ir também à delegacia para fazer o boletim de ocorrência, mas vá acompanhado de seu advogado, da sua advogada. É um profissional que vai lhe orientar melhor para fazer todo o procedimento de reaver, não todo o dinheiro às vezes, mas de tirar ali um dinheiro deste estelionatário, né? Doutor, a gente fica imaginando a situação dessa pessoa. Por exemplo, para que ela vá fazer uma denúncia, para que ela vá realmente se livrar desse golpe, o que ela precisa ter como prova? Porque, assim, falar é algo totalmente diferente de você provar. Sim, né? sim. Provas são fundamentais. Todo o processo, se você tiver as provas nas mãos, é bem mais ágil o juiz decidir. Provas deste caso de estelionato sentimental são os prints das conversas, são fundamentais, né? Porque mostra aí o cara exigindo, o cara desde o início daquela conversa, ele se mostrando aí uma pessoa muito boa, mas no final ele já pedindo dinheiro, já se a mulher demora ou se o homem demora a depositar alguma quantia, a pessoa já fica ali agressiva do outro lado, né? Então, provas, prints de conversa, vídeo das videochamadas, se tiverem, ou então fotos. Se você conhece esse estelionatário pessoalmente, tirou várias fotos com ele em restaurantes caros, em passeios, tudo serve como prova, né? Mas a conversa, ela é sentimental, ela é fundamental para você dizer que aquela pessoa exigiu dinheiro depois de um relacionamento. Doutora, a gente fala assim, de pessoas que se envolvem muitas vezes até mesmo em redes sociais, que se envolvem dessa forma, que não aparecem tanto, mas existem aqueles relacionamentos que as pessoas já estão há muito tempo se relacionando, já vivem há muito tempo, e a pessoa passou de ano naquele relacionamento e percebeu que foi lesada de várias formas. Isso também vai poder levar a um direito ou não? Tudo que for a questão de enganar para tirar proveito, né? Então, se ela viu que foi lesada sentimentalmente, aquela pessoa, ela prometeu amor, prometeu carinho e não deu, ou então ela mentiu, a vida daquela pessoa era uma farsa, né? E ela pagou, por exemplo, deu um carro do ano para aquela pessoa. Promete um casamento que não vai existir. Promete um casamento, né? Diz, olha, faz planos, né? Procura apartamentos, faz vídeo, né? O estelionatário, ele pode dizer assim, não, vamos casar, então vamos já procurar apartamentos. Então a vítima vai e já tira fotos de apartamentos que ela visitou, se o estelionatário for virtual, se ele estiver do outro lado, né? Ou se ele estiver viajando, por exemplo, dizer, olha, meu amor, coloque lá, vamos dar uma olhada em apartamentos, locais, promete viagens também fantásticas, cruzeiros, e na verdade aquilo ali não vai acontecer. Ou se acontecer, é com ela pagando. Com certeza. Ele vai inventar alguma coisa de dizer que o cartão dele está com problema.
criminosos, eles têm uma mente lábia, incrível, né? Uma mente incrível. Eu costumo dizer até assim, se usasse a mente para o bem, né, para fazer o bem às pessoas, seria o ideal, mas infelizmente usam para o mal, para lesar uma pessoa. E fica a dica aí de observar os relacionamentos, né? Observar esse tipo de comportamento, porque eu acredito que seja algo assim repetitivo. Aí é a hora da pessoa ficar atenta a isso. Amigos, familiares. Eu acho que todo um processo de uma história que está se vivenciando, é importante ter a família ali por perto observando também, né? Porque às vezes a pessoa está cega. Não está enxergando, não percebe o que está ao redor. Então o ideal é essa mulher ou este homem, né, apresentar para amigos, contar a história. Porque às vezes os amigos vão abrir ali os olhos da pessoa, né? Então, vai dizer, olha, isso aqui não está muito normal, né? E esse criminoso também, ele pode ter várias vítimas, né? Não é só um depois acaba o outro, não, ele pode ter vários relacionamentos ali ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa numa cidade A e essa pessoa vive viajando, esse estelionatário vive viajando. E aí, na cidade B, tem outra mulher que ele engana também. Na cidade C, outra mulher. Então, você tem que tomar muito cuidado. Ver se conhece o histórico daquela pessoa. Desconfie se aquele amor todo foi intenso, porque eles são rápidos, né? Ele tem que ter a rapidez de já estar namorando, depois já estar prometendo casar. Então, observe as atitudes da pessoa, desconfiem. O santo que dá aí uma ajuda muito grande, você tem que ficar de olho, né? Observe as redes sociais, às vezes eles mentem, colocam fotos que ele não estava no local, por exemplo, uma praia no Caribe, por exemplo. Ele faz uma montagem, diz que está lá e coloca nas redes sociais e as pessoas ficam assim, eita, aquela pessoa é incrível, né? Porque o rosto dela é uma imagem muito boa que ele tenta passar, né? Ou de repente nem em redes sociais está, né? Some das redes sociais. Não tenho rede social, não gosto de rede social. Realmente tem pessoas que verdadeiramente não gostam. Mas hoje no mundo que a gente vive é quase impossível. Alguém não ter alguma conta no mundo da tecnologia, né? Então, assim, outro pontozinho para ficar esperta, né? E hoje em dia eles mentem até nisso, né? Porque o estelionatário, ele vai ter que passar uma imagem muito boa para aquela pessoa. E aí a rede social, ela é fundamental, né? Para dizer assim, olha, mas tudo é falso, gente, nada é verdadeiro, né? Então a família dele, por exemplo, no caso da série, o cara falava que era filho de um bilionário de diamantes. E aí ele fez lá uma montagem com as pessoas de verdade para dizer que era filho. Mas na verdade, não era filho nem nada. Tá certo, doutor. Quero agradecer pela sua presença. Muito bom de falar sobre esse assunto, alertar as pessoas de que amor, na verdade, é outra coisa, tá? O importante é duas pessoas crescerem juntas, batalharem juntas, cada uma com sua luta, sua batalha, né? Para poder os dois conquistarem juntos o que verdadeiramente tem que ser. Eu, particularmente, sou a favor disso, né? Que eu acho que toda mulher e todo homem tem que batalhar junto, tem que lutar junto para conquistar o que tenha que ser conquistado. E tudo tem que ser muito verdadeiro, né? Não dá mais tempo das pessoas perderem tempo com pessoas que não levam umas às outras a sério. Não é isso, doutor? Então, observar as atitudes da pessoa, né? E qualquer desconfiança que você esteja, você já chama ali um amigo, fala que uma coisa não está normal. As pessoas podem até estar cega, mas você tem que ter essa questão de desconfiar, né? E quero agradecer o espaço aqui, a PAC, a você, para tirar essas dúvidas e conhecer, porque muita gente não conhece essa questão aí do estelionato sentimental.
Muito obrigado pela presença do doutor, agradecer também a PAC, que sempre contribui a cada terça-feira com assuntos assim interessantes. E agora você ficou atento, fique esperto, tá bom? E quem quiser entrar em contato com o doutor, tem um Instagram, né? Tem o Instagram, diogolucas.adv. Vocês podem entrar em contato comigo por lá. Tá certo. Direitos e Deveres volta na próxima semana.